Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você criar um checklist de inspeção para os seus equipamentos. E para este vídeo eu tenho dois modelos aqui, ou seja, dois equipamentos que estarei utilizando. Vocês vão observar que por mais que eu tenha equipamentos diferentes, alguns parâmetros de inspeção eles são similares. E isso eu vou mostrar para vocês durante todo o vídeo. Veja só. A primeira coisa que você precisa antes de criar um checklist é conhecer o equipamento. Ao mesmo tempo da importância de você conhecer o equipamento, se você tem acesso, você precisa estudar, ler bem o manual de instruções. Lá conterá diversas informações técnicas que será muito útil para o desenvolvimento e assertividade do seu checklist, né? Da sua coleta de dados, na verdade. Nesse caso aqui, eu tenho um checklist de inspeção baseado numa frequência semanal. Embora você vai adaptar isso à sua realidade. Você verifica isso diariamente, mensalmente, semestralmente, a cada 3 meses. Isso você vai adaptar. Aqui eu tenho a frequência. Aqui a data que você fez aquela coleta de dados, por exemplo. O local onde esse equipamento está instalado. E aqui algumas informações importantes que vocês podem estar sinalizando. Dentre elas, a principal é em relação à segurança do profissional que irá executar tal atividade. Então é muito importante que isso seja sinalizado. Aqui embaixo eu tenho os parâmetros de inspeção. No meu lado direito, os resultados, os dados coletados. Nos parâmetros, a gente vai sinalizar aqui o que vamos checar. Quais são os instrumentos que nós precisamos para realizar essa inspeção e quais são os critérios de avaliação. Não basta saber o que vai checar, ter o instrumento e não saber qual o valor padrão para saber se está dentro dos conformes ou não. Por exemplo, eu tenho aqui esse meu equipamento, é um compressor e o motor aqui acoplado. Por exemplo, o que eu vou checar? Vibração do motor, vibração do compressor. Eu tenho aqui o instrumento que é uma caneta de vibração. Ora, cada empresa pode ter o seu instrumento que é utilizado para esse tipo de situação, de inspeção. No caso aqui, análise de vibração. E aqui os critérios de avaliação. Então, para cada instrumento, certamente vai ter os parâmetros. E claro, em relação à potência da máquina, você vai identificar tudo isso no manual também do instrumento. E vai apontar, conforme normas, quais os valores que estão dentro ou fora dos valores permitidos, mas é muito importante que você tenha uma coluna apontando quais são os valores de referência para você saber se aquilo está ou não dentro do adequado. Observe, também, além de instrumentos, aqui eu tenho uma caneta de vibração e tenho um estroboscópio, né, que é um instrumento para você verificar equipamentos rotativos de forma congelada. Também temos aqui, os parâmetros de forma geral, que são para verificar ruídos, alguns parâmetros para você consegue identificar de forma visual, por exemplo, vazamento em nível de óleo, limpeza do equipamento, fixação da base e por aí vai. Então aqui eu coloquei alguns parâmetros, mas isso aqui é infinito. Você vai adequar de acordo com a sua realidade. Lembrando que a frequência é você que vai sinalizar. Quanto tempo isso tem que ser realizado? E aqui os instrumentos, é aqueles instrumentos que você tem aí disponível no ambiente que você trabalha. Se não tem instrumentos, mas certamente você tem como verificar de forma auditiva, né, os ruídos, uma inspeção visual, mas o importante é você ter instrumentos de medição para você identificar falhas ainda no período ali inicial, na fase inicial. Isso certamente trará um ganho enorme para a sua empresa. Então veja só. Aqui no lado você vai colocar aquilo que você encontrou. Por exemplo, você tem os critérios aqui para o motor. Encontrou um valor, por exemplo, aqui de 15, de 16, por exemplo, mostra que é perigo. Então alguma ação terá que ser tomada. Aí aqui vem para o campo observações. O que foi encontrado? No lado do acionamento do motor tem uma vibração que já apresenta perigo. O que vai ser feito? Então isso vai mandar para a equipe de manutenção e fazer a programação para realizar o quanto antes a manutenção desse devido
equipamento e quais são as ações que deverão ser tomadas. Isso aí você vai adaptando conforme o dia a dia aí da sua empresa. Isso aqui é o exemplo, o modelo para um compressor. Mas vamos aqui para uma bomba. Observe aqui os instrumentos que tenho e observem aqui a bomba. Praticamente as mesmas coisas, embora eu tenha outros elementos, outros componentes para ser analisados. Veja só, aqui continua, ainda coloquei um exemplo aqui como semanal, só que agora eu tenho um motor acoplado aqui, ó, um acoplamento e bomba. Continuei ainda com o instrumento aqui, com a caneta de vibração, mas aqui é como eu falei, tem outros pontos que devem ser analisados, é só inserindo linhas e colocando aqui e aqui os parâmetros, e aí você vai criando de acordo com aquilo que se adequa bem à sua instituição. Aqui eu tenho, ó, vibração do motor, vibração da bomba. Aqui já apresenta também, por exemplo, se aqui eu tivesse uma frequência semestral, possivelmente já entraria aqui para verificar o alinhamento de eixos. Então, dependendo da frequência do período, outros parâmetros irão ser inseridos aqui. Então, nível de óleo, aqui vazamento das gachetas, isso aqui diariamente é importante estar verificando se há vazamento ou não aqui nas gachetas. A pressão aqui de sucção da bomba, lógico, aqui é importante que tenha o valor de referência, você tem que saber qual é o valor de referência para identificar se aquilo está dentro ou não da conformidade para o funcionamento da sua bomba, né? Então aqui observe, praticamente eu mantive aqui o instrumento, a caneta, os ruídos, a inspeção visual, mas é como eu falei, dependendo do período que isso vai acontecer e da quantidade de informações, de critérios de avaliação que você tem, você vai inserindo aqui valores e vai montando o checklist assim ideal para a sua indústria, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, curta, se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue aí acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas.